A paz do Senhor, povo de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Ele tem uma palavra maravilhosa da parte de Deus para você, e eu quero falar sobre escândalos, né? Antes gostaria de meditar com você no texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e o 32, que nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. Amados, vivemos uma época onde constantemente escutamos alguém relatar sobre alguém ou alguma pessoa que deu um determinado escândalo, né? O que é escândalo? Aquilo que não glorifica a Deus. Qualquer coisa ou atitude que a gente venha tomar ou fazer, ou um ato que venhamos cometer, que não agrade a Deus, ele traz escândalo. Escândalo ao Evangelho, ao reino de Deus, à igreja, e fere, destrói, muitas vezes destrói até a própria família, não é? E a palavra de Deus, ela nos adverte aqui no versículo 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é viver de uma maneira que Deus seja glorificado nas nossas vidas, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na prestação de serviço, em todas as coisas, seja na rua, na escola, na empresa, no lar, aonde quer que nós estejamos, até mesmo no lazer. Mas, pastor Pinheiro, no lazer? Sim, eu posso ser diferente no lazer e Deus ser glorificado lá na hora que eu estou participando ou desfrutando de um lazer. Tem pessoas que basta ir para uma festa de uma pessoa que não processa o mesmo credo dele, já vira pelo avesso, né? Já muda totalmente as características, o caráter, a forma de se vestir, a forma de viver, a forma de estar. Não. A Bíblia Sagrada nos orienta que devemos, em qualquer coisa que a gente venha fazer, comendo, bebendo ou fazendo, que nós possamos viver e fazer tudo para a glória de Deus. Muitas pessoas estão vivendo de uma forma totalmente banalizada, vivendo como se não servissem a Deus, se comportando como se não fosse o povo de Deus ou a igreja de Deus. Como igreja, como povo de Deus, nós temos um compromisso de sermos luz do mundo, brilharmos no mundo. A luz é para iluminar, é para clarear, é para acender-se, né? Também devemos viver como o sal da terra, trazendo sabor, trazendo equilíbrio, não permitindo que venha apodrecer aonde que venhamos ir, né? A palavra de Deus, ela nos exorta a vivermos para a glória de Deus. E aqui no versículo 32, o apóstolo, ele diz assim: portai-vos. Ou seja, que eu venha me portar, me conduzir, viver. Que você venha se portar, se conduzir, viver de modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, e muito menos à igreja de Deus. Coisa terrível e devastadora é quando escutamos alguém dizer: olha, eu deixei de ser fiel a Deus porque fulano de tal pecou, porque fulano de tal deu escândalo, algo que me entristeceu. Claro, Jesus disse que os escândalos, eles são inevitáveis. São inevitáveis os escândalos. Vai surgir escândalos, que não seja por mim, nem seja por você. Mas sempre os escândalos vão surgir. A terra está contaminada. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho.
Então, logicamente, os escândalos estarão aí, estarão ali, acolá, onde você for, terá pessoas causando escândalo. Mas que essa pessoa que causa escândalo não seja você, nem eu. Que possamos viver para a glória de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que dá escândalo, melhor seria que ele amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Ora, que coisa, que cena devastadora, uma pessoa com a pedra de moinho amarrada ao pescoço e jogado na profundeza do mar. Essa pessoa vai morrer, mas melhor seria para essa pessoa do que causar escândalo. Geralmente, quando uma pessoa comete escândalo, ele sofre as penalidades de Deus, da igreja onde convive e do próprio mundo. Não vamos esquecer disso, meus irmãos, que antes de cometermos um delito ou um escândalo, dar um escândalo, produzir algo que venha escandalizar, nós venhamos refletir sobre isso que eu estou falando agora para vocês. As consequências do escândalo. A Bíblia diz lá em Romanos 3 que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, logo quem peca vai sofrer os detrimentos desse pecado, as consequências desse mal. Que possamos eu e você viver de uma maneira que venhamos agradar a Deus e não a nós mesmos. Que venhamos agradar a Deus e não ao mundo. Que venhamos agradar a Deus e não ao diabo, o agente inimigo número 1 de Deus. Que possamos viver de uma forma construtiva, edificante, glorificando a Deus em todos os aspectos da nossa vida, para que a gente não venha sofrer quando a pessoa dá escândalo, quando a pessoa peca contra Deus e isso escandaliza o Evangelho, o mundo toma conta daquele fato, né? E hoje nós temos aí algo a considerar, mas para nos advertir mais ainda, que é as mídias sociais. Quando um pecado de alguém cai nas mídias sociais, um deslize, algo que ele cometeu ou ela venha cometer contra Deus e contra a igreja e contra a palavra do Senhor, que causa escândalo, que entristece a família, o Evangelho, a igreja e ao Espírito Santo de Deus, as consequências serão inevitáveis. Virão consequências em todas as áreas da vida. Aliás, quem comete uma transgressão a ponto de escandalizar, nunca mais a sua reputação será a mesma. Nunca mais as pessoas vão te olhar com o mesmo olhar que tinham antes de você pecar. Porque quando a gente peca, as consequências elas vêm, elas batem à nossa porta. Costumo dizer uma frase que eu acho muito interessante, que o diabo, ele ajuda a gente a pecar, mas ele não ajuda a esconder o pecado. Lembre-se disso, toda vez que você for convidado ou se sentir atraído, ou desejoso de cometer um pecado, lembre-se, vai dar escândalo, e dando escândalo terá consequências terríveis, e ai daquele que cai nas mãos de Deus, de um Deus irado, que pune o rebelde, que pune o pecador, que pune aquele que outrora serviu a Deus e que agora se afastou do Senhor para pecar, por um prato de lentilhas, por uma comida soberba, pecaminosa, que escandaliza o Evangelho e que não é para a glória de Deus. Paulo diz, olha que Paulo cita coisas simples. Paulo diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo, mas no versículo 31 ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou que faça qualquer outra coisa, se Deus não está sendo glorificado, não faça. Porque tudo que eu e você venhamos fazer, vamos fazer para a glória de Deus. Porque se for para a glória de Deus, não será escândalo. E sendo para a glória de Deus, Deus será glorificado. Vidas vão ser convidadas pelo testemunho da glorificação a Deus a se render ao Evangelho, a viver uma vida como a nossa que vivemos. Porque quando fazemos aquilo que agrada a Deus, atrai as pessoas a Cristo. Quando a vivemos de uma forma que glorifica a Deus, as pessoas são atraídas ao Evangelho. De forma que
eu digo a você nesse momento, vamos ter cuidado quando pecarmos. Vamos fazer como disse Paulo aqui no versículo 32, portai-vos, amados, irmãos, irmãs, nós que estamos aqui, que estamos rodeados de um mundo tão cruel, tão pecaminoso, vamos nos portar de modo, de maneira que não possamos dar escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, e nem tampouco à igreja de Deus. Fique com essa palavra. Lembre-se que o escândalo, ele traz consequências terríveis, destruidoras, destrói lares, famílias, casamentos, envergonha o cônjuge, envergonha os filhos, envergonha o papai, a mamãe, envergonha a família, envergonha o evangelho, envergonha o nosso Deus. O reino de Deus conta conosco para vivermos de uma maneira que venhamos agradar e glorificar a Deus. Fique com essa palavra. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gentios, e muito menos à igreja de Deus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, e lembre-se, antes de pecar, pense, faça uma reflexão. Quais serão as consequências desse pecado? Quais serão as consequências deste escândalo, tanto para você, quanto para a sua família, quanto para o reino de Deus? Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe a minha família, abençoe sua família e nos ajude a vivermos de forma que venhamos glorificar a Deus. Que Deus abençoe você.